Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembram daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e te peço a orientação a todos nós nesse momento, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a maioria de vocês aqui já devem ter ouvido falar num mecanismo de interação social que todos nós temos, que se chama censura. Nós suprimimos tudo aquilo que não é politicamente correto nos nossos diálogos, ou pelo menos na maior parte das vezes. Isso se chama censura, uma censura que nós fazemos àquilo que nós falamos. Quem já assistiu aquele seriado de TV, Todo Mundo Odeia o Chris, sabe bem do que eu estou falando. Ele pensa uma coisa, mas fala outra, porque a censura impede de falar aquilo que ele pensou. Agora, nem todo mundo sabe que nós também temos uma censura interna a respeito dos nossos próprios pensamentos. Nós muitas vezes suprimimos pensamentos, crenças, gostos e tudo aquilo que não é aceitável segundo o nosso sistema de valores. Nós muitas vezes não queremos ver, enxergar como nós somos, como nós pensamos em certos momentos, e é fácil você perceber um exemplo disso, por exemplo, na questão do preconceito. Às vezes a pessoa tem o preconceito, mas ela censura isso para ela mesma, para ela não enxergar. E é interessante nós pensarmos a respeito desse segundo tipo de censura que nós temos, porque para analisar, para perceber o que está por trás das nossas palavras, do nosso discurso, é preciso recorrer a outros expedientes que não são o discurso direto, o que as pessoas estão dizendo propriamente. Tem alguns que recorrem ao PRN, que é a programação neurolinguística, tem outros que apelam para a linguagem não verbal, para perceber o que as pessoas realmente creem. E na psicanálise tem uma coisa mais interessante que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que é o que eles chamam de ato falho. O que é o ato falho? É quando a censura falha. É quando você pensou, não queria dizer, mas escapou. Sem querer. Involuntariamente. E aí tem uma história interessante, que geralmente tem nos livros de psicanálise, que eu imagino que seja real. O sujeito estava na mesa com a família, tinha um convidado, e esse convidado tinha um nariz enorme, monstruoso. E é claro, todo mundo olhava, via aquele nariz, só que ninguém, obviamente, ousaria falar qualquer coisa. Só que ali no momento da alimentação, o sal estava do lado do indivíduo. E aí, quando o garoto foi pedir o sal, falou: me passa o nariz. Ato falho. Porque todo mundo estava pensando no nariz. Quer dizer, o sal. Às vezes, nós podemos perceber na crença, uma das mais fundamentais crenças da fé cristã, que é a crença na vida eterna, na vida além, no céu,
que muitas vezes as pessoas professam, falam que creem nisso. Mas aí em alguns atos falhos, a gente percebe que não é bem assim. Por exemplo, 2 exemplos eu quero dar para vocês disso. Eu estava assistindo um programa de televisão alguns meses atrás, um noticiário, e estava falando de uma tragédia que aconteceu, uma enchente, uma enxurrada, alguma coisa, não me lembro mais os detalhes, nem se era aqui no Paraná ou se era em Santa Catarina, um desses 2 lugares. E aí eles foram entrevistar 2 pessoas que passaram por essa situação e que tinham perdido todos os bens, casa, carro, roupas, móveis, tudo que tinham. E pelo que eu entendi, as 2 pessoas eram cristãs, porque elas falaram de Deus. Só que foi muito interessante o contraste entre as 2 pessoas, eram 2 mulheres. A primeira, o repórter perguntou para ela assim: você perdeu, o que você perdeu? E ela respondeu assim: eu perdi tudo. E aí começou a chorar. Tudo. E aí o repórter, em outro momento, perguntou para outra pessoa também, que tinha falado de Deus e tal em outros momentos: o que você perdeu? E ela abriu um sorriso e disse o seguinte: graças a Deus, só bens materiais. Veja esse contraste. Para uma pessoa, ao que tudo indica, cristã, a casa, os móveis, os bens, o carro, para ela representa tudo. Para outra, representa só. Só os bens materiais. Aquele tudo foi um ato falho. Porque se fosse perguntar para ela se ela crê na eternidade como cristã, ela dizia: creio. Só que na hora ali, ela deixou escapar. As coisas materiais, para mim, representam tudo na minha vida. Um outro exemplo. Esse a maioria de vocês já devem ter ouvido. Uma pessoa morre, um bom cristão, morre, tendo muitos anos ainda para viver, mas morre. E era uma pessoa dedicada, era uma pessoa boa, era uma pessoa que não fazia mal para ninguém. E aí você vê tanta gente ruim no mundo, vivo e bem vivo, e um cristão que tem a sua vida ceifada, cedo, breve. E aí você já deve ter ouvido alguém dizer assim: nessa situação, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Você já ouviu essa frase? Eu, quando chegar no céu, vou ter que perguntar para Deus, porque tem algumas coisas que eu não consigo entender. Ato falho. Ato falho, sabe por quê? Porque você está dizendo com essas palavras o seguinte: a vida da pessoa acabou. Coitado. Que injustiça. Eu não consigo entender isso. A pessoa com a vida inteira pela frente e acabou ali. E é por isso que a gente faz essa pergunta, muitas vezes. Eu não consigo entender certas coisas, mas é um ato falho, porque quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Quem disse que a pessoa morreu? Quem disse que é injusto, sendo que nós professamos que há uma vida que continua? Então, se acabou essa e começou outra, isso não significa absolutamente nada. Nada.
É que nem aquelas discussões que muitos teólogos se engendram a respeito. Morre a criancinha lá na CIA, por que os inocentes sofrem, por que Deus permite isso? É a mesma questão, por que, onde está a justiça divina nisso tudo? Ato falho. Essas teologias são uma grande prova de que os próprios teólogos, muitas vezes, não acreditam no que a Bíblia está dizendo, porque se acreditassem, a criança morreu, e daí? Tinha a vida toda pela frente. Tá, o que é a vida comparado com a eternidade inteira? Que injustiça há nisso? Não acabou. A própria discussão a respeito disso é um grande ato falho, que está demonstrando que, na verdade, a crença na eternidade é muito precária, muitas vezes por parte dos próprios cristãos. Eu estava conversando com um irmão, esses tempos atrás, e eu disse o seguinte para ele: Deus não mata. Ou melhor, Deus tira a vida, é o único que pode tirar a vida sem matar. Porque, ou dito em outras palavras, Deus é o único que pode matar sem que tenha nenhuma questão moral envolvida, de certo e errado. Sabe por quê? Porque a definição de matar é feita com base em nós, seres humanos. E por que matar é errado? Porque quando você mata alguém, espero que você não faça isso, mas quando alguém mata outra pessoa, é errado porque ela está roubando a vida que não pertence a ela. Ela está usurpando uma vida que não pertence a ela. Por isso que é errado matar. Por que quando Deus tira uma vida, Ele pode decidir, não, vou levar. Por que não tem nenhuma questão moral envolvida? Porque Ele não está tirando nada que não lhe pertença. Ele deu a vida. Ele pode tirar, e não há nada, absolutamente nada, relativo a certo e errado, a questões morais nesse ato de Deus. É só você imaginar um marceneiro que vai lá, faz uma escrivaninha linda, aí vem um outro com uma marreta e destrói. Aí você vai achar um absurdo isso. Mas por que um absurdo? Porque não pertencia a ele. E a pessoa foi lá e destruiu. Agora, imagine um marceneiro que faz a escrivania linda, bonita. Aí ele decide, bom, agora eu vou desfazer. Você vai dizer que está errado isso? Se ele quiser destruir a sua escrivania que ele criou? Não, é dele. Foi ele que fez. Jó entendeu isso muito bem. Lembra o que ele disse? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o autor da vida, Ele é o dono de tudo. Essas questões de certo e errado, de alguém matar outro, tirar a vida, só faz sentido para nós. Quando são aplicadas para Deus, incorrem num erro que a filosofia chama de erro de categoria. Não faz sentido nenhum. Mas aí você podia perguntar assim, Ricardo, mas que tipo de Deus é esse? Que dá a vida para a pessoa, deixa ela sentir o gostinho da vida, né? Dá a consciência para ela, e depois ele simplesmente, agora eu vou tirar. Isso aí é mal. Ato falho de novo. Quem disse que acabou? Quem disse que ele tirou alguma coisa? Então veja
irmãos, como nós professamos uma crença que há uma vida eterna, que nós somos seres eternos, que nós não morremos, que a morte é uma passagem, que nós vamos desfrutar eternamente com Deus, que essa vida é o deserto e lá é que é a terra prometida. No entanto, quando acontecem essas coisas, nós ficamos cheios de conflitos. E por que os conflitos? Porque nós ainda não estamos enraizados nesta crença da eternidade. É por isso que surgem os conflitos. Infelizmente, irmãos, a nossa censura impede de que nós revelamos aí, à torta à direita, que nós temos problemas com essa crença. Mas o fato é que nós estamos vivendo hoje num dia, ou em dias, em que os cristãos estão cada vez mais deixando de lado a crença na eternidade. Cada vez mais. Eu estava falando há uns 2 anos atrás, eu estava conversando com um ministro até bem reconhecido do meio evangélico brasileiro, da Igreja Presbiteriana. Muitos de vocês devem conhecer. E aí eu falei alguma coisa, não me lembro os detalhes, a respeito do que Deus dá bênçãos no presente, na vida presente. Ele não gostou muito do que eu falei, mas eu falei para ele o seguinte: você está fazendo o que está acontecendo com a igreja hoje, que é a curvatura da vara. Ele não entendeu. O que é a curvatura da vara? Quando você pega uma barra de ferro, por exemplo, e ela está torta, para você endireitar a barra, você não pode simplesmente voltar ela para a posição reta de novo. Porque se você fizer isso, quando você soltar, o que vai acontecer? Ela vai desentortar um pouco, mas ela vai voltar. Quando você tem uma barra torta, você tem que forçar ela no sentido oposto, para que quando você solte, ela fique no equilíbrio. Isso aí foi um político, um grande político, vocês devem ter ouvido falar, Lenin, que inventou essa ideia da teoria da curvatura da vara, mas que é aplicada em vários campos, inclusive na igreja. Hoje, a igreja está sofrendo um fenômeno de curvatura da vara. A parte aí, as duplas interpretações. Veja bem, no passado, vocês sabem que a igreja começou com grande perseguição. Sim ou não? No primeiro século, os padrões de vida não eram muito agradáveis. Então as pessoas sofriam. Sofriam ou porque a vida era difícil mesmo, ou sofriam porque eram perseguidos, os cristãos principalmente. E por isso é natural que os autores bíblicos tenham pregado tanto, enfatizado tanto a vida depois da morte. Escuta, você está sofrendo, tem pessoas morrendo aí fora, está acontecendo tudo isso, mas tenha fé, acredite, porque tem uma esperança futura, tem uma vida eterna, tem o céu de Deus, tem tudo isso, tem o paraíso. Tenha fé, continue. Passou bastante tempo, esse discurso fez uma curvatura na vara. Ou seja, a teologia se centrou principalmente na vida depois da morte e esqueceu que o Evangelho tem bênçãos para o presente também. E aí, mais ou menos, no nosso século, 1950, 1960, começaram a surgir vários movimentos para tentar chamar a atenção das pessoas que o Evangelho não é só uma promessa de uma vida eterna,
mas o Evangelho tem bênçãos para hoje, para aqui e para agora também. Então, vocês já ouviram falar da teologia da libertação, da teologia integral, da teologia da prosperidade? Todas essas teologias foram movimentos dizendo o seguinte: olha, Deus tem bênçãos para o presente também, não é só para o futuro. Só que sabe o que aconteceu? A vara ficou curvada para o outro lado agora. Hoje, o que se enfatiza é só o aqui e o agora. Hoje, o que se enfatiza é a bênção, hoje, no tempo presente. Ninguém quer saber de eternidade. Esse negócio de falar de depois da morte é coisa para velório, né? Ou para funeral. A gente quer ouvir coisa para agora. E aí, por isso que eu falei para esse ministro o seguinte: você está fazendo a curvatura da vara de novo. Porque, como você percebe que a vara está curvada para esse lado, você está tentando voltar para o outro lado de novo. E não vem ao caso aqui o resto da conversa, mas eu falei para ele, a questão não é curvar a vara para o outro lado de novo, mas é tentar chegar no equilíbrio entre essas duas coisas. Mas é fato, irmão, hoje. Hoje a vara está totalmente curvada para bênçãos presentes. Antigamente os cristãos almejavam o céu, hoje eles querem mais é ficar na terra. E sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num período de prosperidade. Veja bem, nós vivemos, nos últimos 100 anos, nós vivemos num período de extrema prosperidade, mesmo aqueles que são pobres e mesmo que você ache que não seja. Por que eu estou dizendo isso? Você tem banheiro em casa? Eu acho que todo mundo aqui tem banheiro em casa, né? Você sabia que, na época de Jesus, como é que funcionava isso? Não tinha banheiro nas casas. Tinha um pinicozinho, você fazia as suas necessidades ali, e geralmente as pessoas jogavam na janela de frente de casa. Então imagine alguém passando na rua, ali tranquilo, passeando com a namorada. Era assim. E havia os banheiros públicos. Eram talhas de pedra assim, grandes, em que as pessoas sentavam ali, não tinha divisões, todo mundo sentava junto, baixava as calças ali no mesmo lugar. E aí, depois que elas terminavam, tinha um tipo de uma esponja, que era uma espécie de planta, não sei exatamente, que ela usava para ficar, né, pronta para sair dali. Só que veja que interessante. Essa esponja a pessoa usava quando o outro chegava, lavava bem lavadinho e usava também. Lembra que naquela época não tinha a compreensão de que há micro-organismos. Se você vê e está limpinho, nossa, está limpo. Você tem em casa, tem chuveiro elétrico, por exemplo, em casa? Você toma banho quente em casa? Presta atenção, na Idade Média, isso não é nem na época de Jesus, na Idade Média, só quem tinha um lugar para tomar banho quente, que os criados esquentavam a água, era a nobreza e os reis. Hoje você entra na sua casa, você liga ali, entra e toma um banho quente. Prosperidade nós vivemos. E se falar da medicina? Na época de Jesus não tinha médicos, simplesmente. Vamos falar da Idade Média, então. Na Idade Média tinha médicos. Hoje, por mais pobre que você seja ou ache que seja, se você ficar doente,
Você pode até pegar a fila, mas tem um médico que vai te atender. Naquela época, só quem tinha um médico particular, na Idade Média, eram os reis. Ninguém mais tinha médico particular para atender quando ficasse doente. E sabe qual era o procedimento de tratamento na Idade Média mais comum? Se chamava sangria. Você está doente? Eles entendiam que a doença está no sangue. Então nós vamos fazer o seguinte com você: nós vamos fazer um buraco em você e deixar o sangue correr. Era assim. Então imagine que maravilha, um rei tem o seu médico particular, se ele está com dor de cabeça, o médico vai lá, faz só um furinho aqui na sua cabeça para o sangue sair, faz o furinho e deixa o sangue escorrer. E olha que melhorava. Claro que melhorava, né? Depois de 2 litros de sangue perdido, o cara já não está sentindo a cabeça, nem o corpo, nem mais nada. Hoje você tem medicamento, você tem analgésico. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você vai na esquina da sua casa e você compra alimentos de boa parte do mundo. Você sabe, só a realeza do passado tinha condições de fazer uma coisa dessa. Você tem um meio de transporte particular. E mesmo que não tenha particular, você tem o Volvo, a Mercedes aí à sua disposição. Você sabe quanto tempo que faz que ocorreu isso na humanidade? Menos de 100 anos. Há pouco mais de 80 anos não tinha carro, não tinha eletricidade, não tinha nada disso. Você quer falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, você pega o seu celular e você liga, você fala com ela na hora. Só o rei podia, a hora que ele quisesse, na Idade Média, mandar um recado para uma pessoa que estava à distância, porque ele tinha um mensageiro que ia lá correndo e trazia de volta. E você, em 1 segundo, faz isso. Então, hoje, nós vivemos numa época de prosperidade. E eu estou dizendo isso por quê? Porque aí os cristãos, bom, aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Aqui está bom. Eu não tenho tudo ainda que eu quero, mas eu sei onde comprar, eu sei que se eu conseguir um emprego melhor eu consigo, então eu vou correr atrás. Que negócio de céu. Aqui está bom. O objetivo hoje é alcançar toda a prosperidade que o mundo tem para oferecer. E aí você me pergunta, Ricardo, qual é o problema com isso? Eu vou te dizer qual que é o problema. O problema é quando a bênção não chega. O problema é quando a cura não vem. O problema é quando o remédio não resolve. O problema é quando você não alcança o objetivo. O problema é que todo o avanço da medicina não consegue impedir a morte. O problema é quando você não recebe aquilo que você espera. Aí vem a decepção. A decepção é com a fé. A decepção é com Deus. Vem a desilusão, vem o desânimo. Por quê? Porque você estava enraizado nesse chão aqui, ó, nessa terra aqui, nesse mundo aqui. E aí você sabe que a gente é formado de células, e essas células morrem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas elas vão morrendo. Aí você vai vendo
você envelhecer. Seus órgãos começam a ter problemas para funcionar. Isso não tem nada a ver com bênção ou não bênção, isso tem a ver com biologia. E vai chegar um momento que vai começar a parar de funcionar. E aí você vai começar a ver embaçado, aí você já não vai ter mais força para fazer muitas coisas. E aí você vai fraquejar. Se você está enraizado nessa vida, vai ser um baque para você. E é por isso que eu escolhi aqui esse texto de Hebreus, para a gente meditar, porque nesse livro de Hebreus, é uma carta bastante complexa, né? Depois você pode ler ela de capa a capa lá e destrinchar tudo, mas eu vou abreviar aqui para a gente. O tema principal do livro de Hebreus, não esqueça isso, porque se você ler 10 vezes, você vai errar o tema principal. O tema principal é a esperança eterna. E veja que interessante, por que o nome do livro é Hebreus, ou o nome da carta? Porque ela foi escrita, provavelmente, pelo apóstolo Paulo, é praticamente impossível que não tenha sido ele, direcionada aos cristãos hebreus, judeus, ou os cristãos judaizantes. E sabe por que ele escreveu essa carta para eles? Porque como judeus e convertidos ao cristianismo, eles estavam muito apegados a bênçãos terrestres. Por causa de Abraão, por causa do judaísmo, que pregava bênçãos terrestres. E aí sabe o que começou a acontecer? A crença dos hebreus, dos cristãos hebreus, nas bênçãos terrestres, começou a se confrontar com a realidade da vida deles. Primeiro século, tinha pai de família sendo assassinado pelos romanos, cristão. Tinha casa de crente tocando fogo, pegando fogo, porque tocaram fogo na casa do crente. Tinha outros que estavam sendo presos e torturados. Tinha outros que estavam sendo mortos. E aí eles ficaram em crise. Ficaram em crise por quê? Mas e as nossas bênçãos aqui dessa terra? Deus não prometeu nos abençoar. Deus não nos prometeu dar uma terra que mana leite e mel. Como? Como que um bom cristão acabou de morrer ali? E aí Paulo escreve essa cartinha. E nessa cartinha, ele vai dizer basicamente o seguinte. Eu vou tentar resumir a carta inteira aqui em poucas linhas. Olha, vocês não entenderam. Aquelas promessas de Abraão eram apenas sombras de melhores promessas. Melhores, verdadeiras, absolutas promessas não são as terrestres, são as celestiais. Resume o livro de Hebreus. É o que ele diz lá em Hebreus capítulo 8, essas coisas eram apenas sombras das coisas celestiais, agora estamos firmados numa melhor aliança que está firmada em melhores promessas. É o que ele diz lá em Hebreus 9,15, agora nós temos um mediador de uma nova aliança que nos oferece promessa da herança eterna.
É o que ele diz lá em Hebreus 10:34. Agora sabemos que temos no céu uma possessão melhor e permanente. É o que ele diz lá em Hebreus 12, relembrando o monte lá que Moisés subiu. Agora vocês chegaram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós estamos firmados em melhores promessas do que aquelas das bênçãos terrestres. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo. E é nesse contexto, meus irmãos, que está o capítulo tão conhecido 11, que fala dos heróis da fé. Por que Paulo começa a falar dos heróis da fé? Com que propósito ele faz isso? Exatamente esse propósito da desilusão que os crentes estavam passando. Da decepção porque eles não receberam as bênçãos terrestres. Em vez de receber bênçãos, eles estavam recebendo bomba. E veja como isso fica claro no contexto imediatamente anterior. Vira a sua página da Bíblia no capítulo 10. Veja como Paulo começa a falar sobre isso antes de entrar nos heróis da fé. Veja no capítulo 10, a partir do versículo 32. Se o Júnior estiver lá, ele coloca também. Olha o que Paulo vai dizendo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes com grande combate as aflições. Veja bem o que ele está dizendo. Depois que vocês foram o quê? Iluminados. Depois que vocês se converteram. O que aconteceu com eles? Suportaram grande combate de aflições. E ele continua. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participantes dos que assim foram tratados. O que ele está dizendo? Vocês, em parte, sofreram para valer, e em parte sofreram pelos outros que estavam sofrendo à sua volta. E ele continua, porque, versículo 34, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos seus bens. Presta atenção no que ele está dizendo, como são coisas difíceis de entender. Você se compadeceu daqueles que estavam presos pelos romanos? E com gozo, com alegria, permitiram a expoliação dos seus bens, que tirassem os seus bens. Aí se pergunta, mas que tipo de gente suportaria com alegria alguém tirar os seus bens? Que tipo de gente? Só você ler a continuação ali. Aqueles que, sabendo em vós mesmos que tendes, no quê? Nos céus, uma possessão melhor e permanente. Ele está dizendo, só esse tipo de gente é que suporta isso que vocês suportaram. E aí ele continua, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O que ele está dizendo aqui? Não rejeiteis essa fé na esperança eterna. Não desanimem
desta fé, porque é esta fé que mantém vocês assim. Eles estavam desanimando. Ele está dizendo, não desanime dessa fé. Não perca de vista isso. Ele continua. Que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo ainda, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, não tem a minha alma nele prazer. Aqui está o gancho da fé. Veja como ele começa falando a respeito disso. Vocês estão sofrendo. No passado, o que manteve vocês de pé foi essa esperança, essa crença. Não abram mão dessa crença. Porque o justo vive pela fé. E aí é que ele começa a falar dos heróis da fé. Capítulo 11, heróis da fé. Aí ele começa a falar da fé, a fé é o firme fundamento, ele começa a falar, pela palavra de Deus foram criados, tal, e ele começa a falar da fé de Abel, da fé de Enoque, da fé de Noé, da fé de Abraão, da fé de Isaac, da fé de Jacó, da fé de Sara. Mas o que ele está falando da fé desses homens? Versículo 13 que nós lemos. Todos estes morreram sem receber as promessas. Se fosse para resumir o capítulo 11 do livro de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, está aqui toda a lista dos heróis da fé, e ele dá duas listas. A primeira lista, ele cita toda, e ele diz o seguinte, todos estes morreram sem receber as promessas, nesta terra. E depois ele dá outra lista inteira, e chega no final dessa lista, veja lá, versículo 39, ele diz a mesma coisa. Todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram as promessas. Esse é o resumo do capítulo 11. Ele está dizendo que esses homens são heróis, não é porque eles creram em alguma coisa que aconteceu. Ele está falando que esses homens são heróis da fé porque eles continuaram crendo, mesmo quando não aconteceu. Incrível. E eu acho que a gente tem que refletir, parar um pouco aqui a exposição do texto para refletir sobre um detalhe. Quando eu leio esse texto, eu vejo claramente que tem 3 níveis de fé, que as pessoas podem se incluir em um deles. O primeiro nível da fé é o que eu apelidei de fé de WhatsApp. É o pensamento positivo. A bem da verdade, eu nem classifico como fé, né, mas vamos colocar aqui só para fins de argumentação. Pensamento positivo. Sabe o que é o pensamento positivo? Você vai fazer uma entrevista de emprego. Aí o seu irmão pega no seu ombro e fala, vai lá que vai dar certo. Esse é o pensamento positivo. Você vai construir alguma coisa na sua casa e o dinheiro está meio curto, tal, e aí alguém fala para você, não, vai, confia que vai dar certo, você vai conseguir. Isso é pensamento positivo, não é fé. E eu não tenho absolutamente nada contra o pensamento positivo. Eu acho que o pensamento positivo é essencial na vida
Pior coisa que tem é uma pessoa negativista. Já viu pessoa negativista? Nada dá certo, vai dar certo. Você fala assim, vamos fazer isso aqui, isso aí não dá certo. Você não deve conhecer ninguém assim. Não, isso, pode esquecer. Pode esquecer que isso aí não dá certo. A gente gosta de pessoa que diz o seguinte, olha, fulano, a gente fala, tá aqui, o negócio está difícil, não sei se vai dar certo. Não, vai sim, é só você fazer isso e aquilo e resolve, está pronto. Você é uma pessoa que tem pensamento positivo. Isso é bom. E é um pré-requisito para a fé, eu diria. Pessoa que tem fé, ela tem pensamento positivo. Ela tem pensamento positivo. Não tem pessoa que tem fé e é negativista. Só que pensamento positivo não é fé. Pode ter uma pessoa que tem pensamento positivo e não tem fé. Mas todo mundo que tem fé tem pensamento positivo também. Então, o negativista, ele não chegou nem no primeiro nível. Tá? Então tem que trabalhar mais. Mas tem o segundo nível da fé. O pensamento positivo é você acreditar no que é possível. Ora, se o sujeito vai entregar o currículo na empresa, é possível isso? Ele ser contratado? É óbvio que é possível. Ele está crendo no que é possível. Isso é pensamento positivo. Agora, a fé é um nível acima. É quando a pessoa crê naquilo que não é possível acontecer. Que é onde todo mundo vai dizer, não é por pensamento negativo, vai dizer o seguinte, não dá, não é porque eu sou pessimista, é porque não dá mesmo. É porque isso é impossível de acontecer. E aqui já entra o segundo nível. Porque ele fala o seguinte, Noé foi solicitado a construir uma arca, porque ia acontecer o quê? Chover. Mas chovia na época de Noé? Chovia. Abraão foi solicitado a imolar o seu filho. E veja ali no versículo 20, pela fé, Isaque, um pouquinho acima, é o 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E o que Abraão considerou? Considerou que Deus era poderoso para ressuscitar até dentre os mortos. Isso é fé. Sara era estéril. Deus falou, você vai ter um filho. Isso é fé. Está crendo naquilo que não é possível acontecer. Mas esse, irmãos, é só o segundo nível da fé. O terceiro nível, o mais alto, a fé mais madura, é quando o sujeito crê e continua crendo, mesmo quando o impossível não acontece e mesmo como nem o possível acontece. E ele continua crendo. É a fé que aparece em vários textos bíblicos com a partículazinha ainda que. Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Ele continua crendo. Todavia, continuarei confiando no Senhor. É a fé dos amigos de Daniel. Ainda que nós sejamos lançados na fogueira, nós não nos dobraremos perante o rei. É a fé de Jó, que diz, ainda que ele me mate, continuarei esperando nele. Esse é o terceiro nível da fé. É a fé que Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Esse é o terceiro nível da fé. Quando você continua crendo, mesmo que você não receba as promessas. E aí eu queria comentar com vocês, para a gente terminar hoje. Infelizmente não vai dar para começar a mensagem, tá? Só vai dar para expor o texto, mas aí eu não vou continuar domingo que vem. Vamos deixar isso para uma outra situação mais à frente. Aqui nós começamos a entender, então, irmãos, o capítulo 11 de Hebreus. Os cristãos judeus estão desanimados, estão desistindo, estão decepcionados porque as bênçãos materiais não estão acontecendo. E até muito pelo contrário, tem gente morrendo, tem gente sendo queimada, tem cristão sendo perseguido, tem pai de família sendo preso. E aí Paulo responde: espera aí, vocês não estão entendendo, vocês estão esquecendo, o fundamento da nossa fé não são bênçãos materiais. O fundamento não é o pensamento positivo de que tudo vai dar certo. O fundamento é a esperança eterna em Deus. Olhem para os heróis da fé. Eles foram heróis porque tinham uma fé além das coisas materiais. E aí Paulo vai para a conclusão dele. A conclusão é no capítulo 12. A gente comete muitas vezes o erro de ler as partes da Bíblia isoladamente. E aí a gente não consegue entender a mensagem. A gente viu o contexto do livro, viu o que tinha antes do capítulo 11, e agora que vem a conclusão de Paulo. Portanto, estando rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Esses caras aqui. Os heróis da fé. E alguém disse que não é nem testemunhas no sentido de alguém olhando para a gente, apesar da imagem ser do estádio ali. Mas é testemunhos. Estando rodeados de tão grande nuvem de testemunhos como esses homens aqui, que continuaram crendo, mesmo sem receber as promessas. Aí ele diz: continuem na fé de vocês. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo grosso que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Está vendo o que ele está dizendo? A conclusão aqui: não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. E aí no versículo 12, chega na conclusão definitiva. Portanto, conclusão, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Aqui ele está lembrando de Êxodo 17, em que Moisés, o povo de Israel, estava pelejando, batalhando com os amalequitas. Vocês devem lembrar dessa cena. E aí Moisés foi para o monte orar enquanto o povo ia lutar. E Moisés começou a buscar a Deus e ele elevava as mãos para orar. E estavam com ele Arão e Hur. E diz o texto bíblico que enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, o povo prevalecia na batalha. Quando Moisés cansava e abaixava as mãos, o povo começava a ser derrotado. E aí Moisés levantava a mão de novo, o povo
começava a prevalecer. E aí ele cansava e abaixava as mãos, o povo começava a ser derrotado. E aí o que Arão e Hur fizeram? Lembram? Pegaram as mãos de Moisés, levantaram e ficou um de cada lado segurando as mãos, e o povo começou a prevalecer e o povo venceu a batalha. Agora olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estando rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que não desistiram, mesmo não recebendo as promessas. Tornai a levantai as vossas mãos. Cansadas, levante as mãos, levante. É isso que ele está dizendo. Aprume os seus joelhos. Porque a sua esperança não é nesta vida. A promessa de Deus não é dessa vida. A promessa é eterna. Então levante-se. Aprume o joelho, levante a sua mão. Volte a buscar a Deus. É isso que ele está dizendo. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Irmãos, a crença, a nossa crença na esperança eterna, que Paulo chama de esperança, que é uma das 3 virtudes principais da Bíblia: esperança, fé e amor, é a base da nossa vida cristã. É essa crença que faz a gente ficar de pé. É essa crença que faz a gente enfrentar tudo. É essa crença que faz a gente continuar acreditando mesmo quando a gente não recebe. Perca de vista essa crença e não resta pedra sobre pedra. O próprio apóstolo falou isso. Se a tua esperança está só nas coisas dessa vida, você é o mais miserável dentre os homens. E a gente poderia aplicar para a gente esse texto o seguinte: pode dizer, mas eu tenho esperança sim. Mas eu poderia dizer o seguinte: se você está enraizado, mesmo que tenha uma esperança na vida eterna, mas se você está enraizado nessa vida, você pode não ser o mais miserável dentre os homens, mas você é miserável também. Qualquer ventinho te derruba. Qualquer situação difícil, você cai. Porque você não tem raiz na eternidade. Eu me lembro de testemunho que eu vi, um pastor contando do avivamento que aconteceu no país de Gales, se não me engano. Isso faz bastante tempo. Eu tinha dito no domingo passado o seguinte: o que diferencia a gente dos incrédulos não é que a gente não sofre, é que como nós respondemos ao sofrimento. É isso que é a diferença. E aí, esses irmãos lá do país de Gales, testemunhando do avivamento que aconteceu lá, perguntaram para eles o seguinte: o que mais impactou? Foi um avivamento, então impactou a nação inteira, impactou até o presidente se converteu, um monte de coisa que eles falaram lá. Mas perguntaram para eles: o que impactou mais as pessoas? E eles disseram o seguinte: por incrível que pareça, morto ressuscitou nesse avivamento, pessoas aleijadas voltaram a andar, coisas extraordinárias de milagres aconteceram. Mas sabe o que fez diferença? O que gerou uma transformação na nação toda? Não foi nada disso. Eles ficaram abismados a respeito de como os cristãos, estavam sofrendo tanto
e glorificando a Deus. Eles não conseguiam entender a lógica disso. Como que alguém tem a sua família inteira morta e consegue chegar num templo, erguer as mãos e glorificar a Deus? Eles não conseguiam entender. Eles estavam dizendo isso. Isso é o que transformou. E eu digo para vocês, sabe por que esses homens conseguiam fazer isso? Porque eles tinham essa crença que hoje está morrendo, que hoje está apagando, que a crença de que isso aqui não é tudo, isso aqui é só. E que o melhor está preparado, está reservado. O melhor não é isso aqui. Quando a gente começa a acreditar nisso realmente, acreditar, aí a gente começa a glorificar, sem emprego, passando necessidade muitas vezes, enfrentando as dificuldades. E as pessoas vão perguntar, mas você não recebeu a promessa, por que você está assim? Aí você poderia pensar no seu subconsciente, é que eu estou no 3º nível já da fé. Continua crendo, mesmo que o possível não aconteça. Porque a esperança não está aqui, amigo. Não tem nada a ver com isso aqui. E com isso eu não estou negando as bênçãos terrenas, apenas dizendo, colocando os pingos nos is, como se diz, né? O que é mais importante. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a desenvolver essa fé, ou reacender essa crença na esperança eterna que a Bíblia nos ensina. Pai, te agradeço por